Então nós vamos estudar hoje, véspera de Shabat, 9 de Av, né? Na véspera de Shabat, na refeição antes do jejum, não se deve comer 2 pratos, né? A Mishnah fala isso, porque nesse momento o luto pela destruição é maior e não é apropriado que uma pessoa haja de forma presunçosa e se delicie com 2 pratos, mas não há prazer especial em nenhum prato. Quer dizer o que isso? Quer dizer que você não pode comer 2 pratos diferentes, né? Porque vai começar o luto e você tem que começar já a entrar em forma de luto. Esse ano vai cair no final de Shabat, Motzei de Shabat. Então é incrível que vai cair em Motzei Shabat. Da mesma forma, não se deve comer ou beber vinho na refeição antes do jejum, porque esses são alimentos importantes que dá alegria. Então a gente está falando aqui que são coisas que a gente não pode comer, coisas que a gente não pode beber, porque traz alegria. Então, como você já está entrando em 9 de Av, você tem que maneirar um pouquinho para não ficar muito... Já pensou, a pessoa está tomando vinho na última refeição do 9 de Av, antes do 9 de Av, e bebe 1 litrão de vinho. Como é que essa pessoa entra em 9 de Av? Alegre, né? Contente. Cadê o luto? Aí fazendo zigue-zague para ir pro Pentequenesse. Tá até parecendo purinho. Mais ou menos, né? De fato é costume em Israel hoje não comer carne ou beber vinho desde o início do mês de Av, quer dizer, desde o primeiro dia de Av até 9 de Av, nós não comemos carne e nem bebemos vinho. Mas até a refeição do jejum, comer carne ou beber vinho, é proibido pelo costume dos anciões, dos nossos sábios. E durante a refeição, antes do jejum, a proibição vem das palavras da Torá, os dos sábios. O que vocês dizem? Sábios, exatamente. Essas palavras, que foi colocado, foi os sábios. Portanto, uma pessoa doente, vamos lá, tem muita coisa, uma pessoa doente, ou uma mulher que pode ser fortalecida pela carne, tem permissão para comer carne durante os 9 dias. Ela fica fraca se não comer carne, a mulher, né? Um doente fica fraco se não comer carne. Então esse tem permissão de comer carne nos 9 dias de Av. Mas desde o momento da refeição, antes do jejum, até o final de Tisha B'Av, eles estão proibidos de comer. Tem a permissão de comer no 9 dias, ou melhor dizendo, 8 dias, então seria, né? No 9º dia, já não tem mais permissão de comer. Mesmo que o paciente esteja isento do jejum de 9 de Av, ele ainda deve comer, olha só, alimentos e, portanto, alimentos simples, e, portanto, não deve comer carne ou 2 ensopados durante a refeição, somente se houver uma instrução médica explícita para comer carne e beber vinho. Eu fico pensando comigo, qual é o médico que vai dar uma receita e dizer, olha, em 9 de Av você pode comer carne e tomar vinho? Não sei, mas alahá é alahá, e se colocaram aí porque pode ser que alguém receitou isso, né? E o paciente poderá consumi-los durante o jejum e durante a refeição. Eu estou falando de permissão de pessoas doentes, mulheres fracas, né? Ou até mesmo homens fracos que necessitam de força para trabalhar, tem permissão
de comer carne. Uau! Interessante, né? Alimentos proibidos. Nós vamos entrar em alimentos proibidos. Para quem? Para os doentes, né? Os doentes. É permitido comer alimentos crus, como frutas, vegetais, sem restrições, durante a refeição do jejum. No entanto, já começou com você, no entanto, se for cozidos, são considerados ensopados, embora possa ser consumidos sem cozimento. Queijo, leite, manteiga e todos os produtos lácteos pasteurizados não são considerados cozidos, porque são aquecidos por razão de saúde e não para melhorar o sabor. Se alguém cozinhar cenoura com batata, não poderá comer ambos, pois os dois são dois pratos. Ou come cenoura, ou come a batata. Os dois juntos não pode comer. Isso estou falando da véspera de ave. Deve-se comer a cenoura ou a batata. Da mesma forma, se alguém cozinhar macarrão com queijo, que coisa boa, hein? Um dia de São Shabat fizemos macarrão com queijo, que delícia. Muito bom, muito bom, muito bom. São dois pratos mistos e não poderá comê-los juntos. São muitas regras para melhor dizendo, na véspera de 9 de abril. É muitas regras. Mesmo que alguém cozinhe dois pratos do mesmo tipo, apenas um com massa macia e outro com massa grossa, eles são considerados dois pratos. Sabe que tem aquelas massinhas mais fininhas, aquelas massinhas que tipo para fazer sopa, a massa outra mais grossinha? Se você for cozinhar, são dois pratos e também não poderá comer junto. Da mesma forma, ovo cozido e um ovo cozido mole são considerados o quê? Dois pratos. Aí eu digo a palavra aquela, no entanto, que todos vocês já me conhecem, um prato de um tipo que geralmente é misturado com outro tipo para adicionar sabor, como arroz com um pouco de cebola, é considerado um prato. O que está dizendo aqui? Tempero, molho, alguma coisa, é considerado um prato só. Uau! Muito bom! Comentário dos sábios, nas palavras do Shulchan. Alguns explicam que quaisquer duas espécies que estejam acostumadas a cozinhar juntas, durante todo o ano são considerados um prato. Se você tem costume de cozinhar junto duas espécies todo ano, então é considerado um prato. Muito interessante. Tem o significado de dois pratos e tem o do um prato. No entanto, de acordo com a opinião dos sábios, uma vez que há muitas combinações de alimentos diferentes e é difícil definir o que é considerado duas espécies que são acostumadas a cozinhar juntas durante todo o ano, e uma vez que a Alahá não deve ser dada aos shiurim somente quando é costume, que é a segunda espécie tempere, a primeira é permitido. É verdade que a comunidade que tem um prato de luto conhecido feito de duas espécies, esta está acostumada a comê-los até mesmo em uma refeição, o considera como uma espécie, uma vez que é sempre dado aos enlutados dessa maneira. A proibição se aplica a vários tipos de alimentos cozidos ou assado,
mas não há proibição para produtos assados como pães e bolos, que são principalmente para saciar. Algumas pessoas evitam de comer bolo para não exagerar no prazer de uma refeição descontraída. Quer dizer, você se encheu, né? Se encheu. Então muitas pessoas, elas se preocupam não comer muito, se saciar muito, para não ficar também alegre. Oh, uau! O que a gente faz em jejuns geralmente? Sem luta. Hã? Sem luta. A pessoa? Pizza é considerado um prato. Uau! Opa! Dá pra comer pizza? Nossa! Não, verdade! Pizza na véspera de 9 de ave é considerado um prato. Por causa do quê? Do queijo que contém em relação a alimentos em conservas. Olha só, alimentos em conserva. Quem gosta de alimentos em conserva, nem vou falar, tem o nosso amigo aqui que gosta de alimentos em conserva. Como pepinos em conserva, e alguns dizem que é aconselhável não comê-los, para não exagerar no prazer de uma refeição, e além disso podem ser considerados cozidos a quem o permita. Então quer dizer, até mesmo os alimentos em conserva, temos que ter esse cuidado, né? Estamos entendendo até agora? Então, até então, esse tipo de comida seria possível para quem não vai fazer o jejum, no caso, né? Para quem não vai Não, fazer. agora é para quem vai fazer o jejum. Agora Isso pra é quem- na véspera do jejum. Isso, a véspera de jejum. Sim, então, A última refeição. É a última refeição. Antes do jejum. A última refeição, como vai cair no Motzei Shabbat, nós não temos 4 refeições. Tá? Que nós estávamos discutindo aqui, nós não temos 4 refeições. Temos apenas 3, como é? Porque é Shabbat. Shabbat. Porque é Shabbat, né? Mas Não aí temos não é mais, Shabbat. nós não temos a Seudah Shlishi e mais uma refeição para cumprir aquela Shabiave, que é Mafesek. Bidiuk. Então nós não temos ela mais. Então nós vamos comer a refeição de Seudah Shlishi, e a Seudah Shlishi, você sabe que você pode prolongar ela por mais tempo, até mesmo depois do pôr do sol no Shabat. Mas nesse Shabat, nesse ano de 2025, como cai no Motzei de Shabat, nós não podemos prolongar a Seudah Shlishi até depois do pôr do sol. Por quê? Porque já vai entrar o luto, Jejum. vai entrar o jejum. Então a gente vai comer uma Seudah reforçada, né? Vamos dizer, comer pão, mais pra frente vamos falar, uns comem lentilha, né? Outros comem ovo, outros podem comer salgadinho, como nós estamos fazendo agora, né? Comer uma Seudah boa, porque você possa entrar no jejum também forte, né? E não se nem que eu vou fazer uma piadinha aqui, quem vai entender. Ou fazer que depois que nem a galinha de Angola. Você sabe como é que a galinha de Angola fala? Tô fraquinho. Tô fraco. Quando acabou, a Esther não aguentou, né, Esther? Tô fraquinho. E você que está aí nos vendo, já vamos se inscrever no canal. É permitido comer salada de vegetais crus, temperadas com óleo e especiarias. Alguns estudiosos desaconselham a consumir, para não exagerar no prazer de uma refeição. Tu vê que a Lahá, ela permite e despermite. Se você se apega muito, é para ti, você pode fazer. Se não pode, não faz. Se você é mais rígido, não faça. Se você tem ali, nós temos sempre aquela coisa, a rigidez, né? O caminho rígido e o caminho da leniência, né? Então, Baruch Hashem por isso.
bebidas fervidas não são um prato e, portanto, de acordo com um princípio da lei, é permitido beber o quê? Cerveja, vinho, café, chá durante a refeição. No entanto, alguns dizem que inicialmente não se deve bebê-los durante a refeição para não aumentar o prazer e a satisfação da refeição. Quer dizer, é permitido se beber cerveja? Está dizendo que sim. É alahá. Eu estou extraindo isso tudo, você está me vendo? Do Pnei alahá. Ele está dizendo que sim, mas para não aumentar a alegria, muito alegria, que nós vamos começar o 9 de Av, então a gente retém. Mas se você gosta de tomar uma cervejinha, está permitido. Mas, no entanto, vai ser marca registrada esse no entanto. Alguém que está acostumado a beber vinho em todas as refeições e sem ela, digestão é difícil para ele, pode bebê-los. Café, chá são menos importantes do que uma bebida inebriante, quer dizer, alcoólica. E, portanto, quem sentir necessidade de bebê-los, pode. E quem puder facilmente abandoná-los, é melhor abandoná-los. Quanto a outros sucos doces, é permitido bebê-los por necessidade e não deve ser bebidos por prazer. Quer dizer, é permitido você beber por necessidade. Eu quero beber por necessidade. Mas não, vou tomar agora, tipo, uma Coca-Cola por prazer. É uma necessidade, às vezes é um suquinho que você fez por Shabat, alguma coisa, porque nós estamos falando que é a refeição, é a refeição que vai entrar de 9 de Av. Esse ano, bem justamente, é Motzei de Shabat, né? Então, costumes de uma refeição. Uau! Olha só quanta coisa nós temos para hoje. É narrado no Talmud que este era o costume do Rabino Yehudá Bar Rabino, né, da refeição, da última refeição, eles traziam diante dele um pedaço de pão com sal. Um pedaço de pão com sal. E ele se sentava em um lugar desprezível entre o forno e o fogão. Comia, bebia, e uma jarra de água sobre ele, e parecia que alguém que havia morrido estava sendo colocado diante dele. Quer dizer, o luto era para ele tão grande. Tu imagina ele comer um pedaço de pão com sal. Você imagina o sal. Já comeu sal com o dedinho assim, botou o sal. O sal dá uma sede tremenda. Então, a pessoa que vai jejuar, evita também, de repente, coisa muito salgada. Porque vai dar sede. E muita sede. Da mesma forma, Maimônides costumava ser rigoroso consigo mesmo, comendo nesta refeição um pedaço de pão com água, sem nenhum prato, mas muitos são instruídos a comer também frutas, vegetais, a fim de ganhar força para o jejum. Quer dizer, você pode comer o pão, né? Mas também pode comer frutas, vegetais, para ter força. Muitos têm o costume de que o único prato que come nessa refeição seja ovos cozidos, que os enlutados costumavam comer porque são redondos e aludem à roda giratória do mundo. Uau! Não há proibição de comer 2 ovos. Alguns têm o costume de comer ensopado, de lentilha. Por quê? Porque o enlutado comia lentilha. Lembra de Jacob? Lentilha, né? Que também é uma refeição para os enlutados, diz o Shulchan.
cada pessoa senta-se sozinha em seu canto para comer sua refeição, né, a última refeição, como é dito sobre o enlutado, em Lamentações 3:28. Ele senta-se sozinho e fica em silêncio. Uau! E mesmo que 3 pessoas se sentem no mesmo lugar, elas não se juntam à convocação, porque cada uma é considerada sozinha, diz o Churran. Uma pessoa que tenha terminado de comer uma refeição antes do jejum e queria comer mais, tem permissão para fazê-lo, pois o jejum, todas as suas leis começam ao pôr do sol. Ao pôr do sol. Não ao final da refeição. Somente quem se comprometeu a começar o jejum antes disso é obrigado a aceitá-lo. Quer dizer, se pode comer até quando? Antes do pôr do sol. Até o pôr do sol. Hoje nós temos uma tabelinha lá dizendo o horário que vai começar o jejum. Então, até antes do jejum, você pode comer, beber, de preferência beber. Eu quando no jejum, eu bebia litros e litros de água, né? Para poder já entrar bem saudável no jejum. Mas, não se permite, tipo, a Seudat Shlishi. Vai fazer, terminou a refeição de Seudat Shlishi. Ah, terminou. Mas você não terminou, não começou o jejum. Então eu posso continuar comendo até o último minuto que vai entrar o jejum realmente. É bom não se prolongar muito por conta dessa, que como é Shabat, né? Nesse agora, como é Shabat, é melhor não se prolongar muito, né? Assim, para evitar de pegar a entrada do jejum comendo, né? O bom é parar um pouco antes, né? Mas é que o que nós estamos falando, que há permissão de você estar comendo, se você tem vontade, se você quer, se você pode beber, comer, você pode fazer isso. Uma pessoa que tenha terminado de comer uma refeição antes do jejum e queria comer mais, tem permissão para fazê-lo. Pois o jejum, todas as suas leis começam ao pôr do sol, não ao final da refeição. Somente quem se comprometeu, se você se comprometeu em começar o jejum antes, você deu tua palavra que ia começar o jejum antes, então realmente vai começar antes. Então você tem que parar de comer, você tem que parar de beber e começar a jejuar. Agora, me diga sinceramente, quem é que vai fazer esse propósito de começar o jejum antes? Nunca. Nunca. Me diga, quem que vai dizer assim, não, vou começar 1 hora antes. Não. Prorrogar, né? Demora um pouco mais para acabar, mas antes... A transição entre o Shabat e 9 de Av, agora. E suas regras, né? A regra é que não há luto no Shabat. Não tem luto. Não tem tristeza. Por isso que a gente tem que ficar sempre alegre no Shabat. A pessoa está lá no Shabat, está assim, né? Como é que diz? Brocochô. Triste, né? Abatido. Não, tem que estar alegre, feliz, porque é Shabat. Tem boas refeições, come, bebe, dorme, né? A gente aprendeu isso, porque pode dormir no Shabat, né? Quem não gosta de dormir no Shabat? Quem que não gosta de dormir no Shabat? Tem. É um soninho bom, né? Depende, no Brasil ou aqui? Se for aqui é obrigatório dormir. No Brasil, você não pode ficar É acordado. mitzvah dormir. Olha ali, ó, a Rana falando, é mitzvah dormir no Shabat. Quem que não sabia, a mitzvah dormir, descansar, é o neg, né, que se fala, né, descansar no Shabat. Você trabalhou a semana inteira, né, aí você tá cansado, mas você já estudou a Torá, vai lá, tira um cochilo, né, um cochilo, alguns costumam tirar um cochilo de 4, 5 horas. Alguns acordam depois do meio-dia. Vamos lá, eu gosto de dar risada.
Vocês podem perguntar aí que agora nós estamos gravando aqui, mas vocês podem ficar à vontade para perguntar e dizer, parar aqui que eu paro aqui para nós tirar e esclarecer as dúvidas aí. A regra não há luto no Shabat. Portanto, quando 9 de Av cai no Shabat, e já caiu, o ano passado caiu no Shabat, então o jejum é adiado para domingo, né? E nesse Shabat, eles comem carne, bebem vinho, colocam comida na mesa, mesmo que seja uma refeição completa. Naquele momento, canto canções de Shabat, como de costume, já que não há luto no Shabat. E certamente o mesmo se aplica quando Shabat cai no domingo, visto que o Shabat anterior eles praticam como em todo Shabat. Quer dizer, não é porque vai estar chegando o 9 de Av, a boca de Shabat já está lá em luto, né? Já está enlutado o cara, né? E até é proibido você jejuar no Shabat, né? Só para você saber, né? Portanto, na terceira refeição, come-se como em todo Shabat. Como é que você come em todo Shabat? Né? Comer. Como se não tivesse amanhã. Como se não tivesse uma manhã boa, viu? E canta-se canção do Shabat, como em todo Shabat, como em todo Shabat. No entanto, sempre tem um no entanto. Vai virar meme daqui a pouco. Quem viu esse vídeo vai dizer, vai virar meme. Para-se de comer e beber antes do pôr do sol, porque não há obrigação por parte do Shabat de continuar comendo uma terceira refeição após o pôr do sol, como nós já falamos anteriormente, de prolongar essa refeição. Eles permanecem vestidos. Como é que a gente se veste no Shabat? Quais roupas que a gente se veste no Shabat? Tem roupa especial. Roupa especial, né? Você bota lá um kippah especial, bota lá uma camisa especial, uma calça especial, um sapato especial, as mulheres um kisuh especial, né? Um vestido especial, né? Aquele que, né? E eles permanecem vestidos com suas roupas e sapatos de couro, de Shabat, e continuam sentados na cadeira e cumprimentam até a terceira estrela. De tamanho médio. E quando aparecer 3 estrelas, tamanho médio, acabou o Shabat. Médio. Aparecem e mais alguns minutos se passarem para o Shabat adicional. Quando chegar a hora do fim do Shabat, conforme anunciado, eles dirão, bendito seja aquele que distingue entre o sagrado e o profano. E com isso se despedirão do Shabat, né? Em seguida tirarão, olha só, acabou o Shabat, nós vamos ter, entre o Shabat, acabou o Shabat, nós vamos ter 15 minutos para começar as rezas, depois do Bet Knesset. Então, em seguida tirarão os seus sapatos de couro, de Shabat, vestirão roupas comuns, que já lavaram na semana passada. Você já sabe que não pode usar roupa lavada, você não pode usar roupa nova nesses dias, e se esqueceu, o que que faz? Tem que pisar em cima. Eu acho que vai ter muita galera pisando em cima. Essa semana eu pisei direto. Pisou em cima, esqueceu. Todos os dias já. Quem que não esquece, né? Às vezes dizer, eu queria usar aquela roupa. Esqueci de usar pelo menos meia hora a roupa. E agora faço o quê? Vai lá e faz uma dancinha, joga no chão, pisa em cima e pode usar ela. Então tiraram os sapatos e as suas roupas de Shabat, vestirão roupas comuns que já lavaram na semana passada, pois roupas lavadas não devem ser usadas em Shabat. Uau!
não pode ser usada. Não pode. Pô, você pensa assim, ó, nós estamos em luto. Eu vou em luto com uma camisa branca? Posso? Sim ou não? A Esther tá certa, ela já balançou com a cara dela que não. Você não. Por que a camisa branca não? Não simboliza, a luz dela simboliza. Porque geralmente o Dia bom. costume é usar No Shabat. camisa branca no Shabat, né? Festa e Yom e tudo mais, pode usar até durante a semana, mas, e papai ir para sinagoga e tudo mais, mas nesse dia eu duvido que você vai ver alguém usando camisa branca no 9 de Ave. Vai ver pessoas usando que nem o Shmuel está ali, né? Camiseta mais batida, né? Vamos dizer assim, Roupa né? de dia de semana. É roupa de semana, né? Que vai dizendo assim, ó, tô em luto. É o cotidiano. É costume adiar a oração da noite no final do Shabat por cerca, eu já falei antes, né? 15 minutos após o término do Shabat, para que todos os fiéis tenham tempo de se despedir do Shabat em casa, tirar os sapatos, trocar a roupa, ir à sinagoga para a oração da noite e recitar as lamentações com roupas do dia a dia. Olha, isso aqui ela está dizendo, roupa do dia a dia. Então, o que é roupa do dia a dia? Você trabalha no escritório, roupa... Tu vai lá, vamos dizer assim, terno e gravata. Não, né? Não vai. Tu vai com roupa do dia a dia. É essa roupa que eu vou... Porque você está em luto. Como você distingue o fim do Shabat? Como se distingue o fim do Shabat? Né? Como o Shabat começou, o jejum também começou. E não é possível beber vinho. Portanto, a Havdalah, prestem atenção nisso. A Havdalah sobre o cálice é adiada para depois do término do jejum de Shabat. Quer dizer, você não vai fazer Havdalah sobre o copo de vinho, né, no final do Shabat. Você vai fazer Havdalah no Motzai de Shabat, de 9 de Ave. Você vai fazer a bênção do vinho no final do jejum. Então tem Havdalah no Motzai Shabat? Não. Portanto, Havdalah sobre o cálice é adiada para depois do término do jejum. Mas a Havdalah é recitada na oração da noite. Qual que é a oração da noite da Havdalah? Verbal. Alguém pode me dizer? Ataronatano. Essa é a palavra, é a bênção quando você vai rezar, que está dizendo, ó, que a separação do santo para o dia comum. Então é permitido trabalhar e ir embora. Na prática, seja costume dizer imediatamente após o término do Shabat, antes de trocar a roupa. Olha, você tem que dizer isso até antes de trocar a roupa. Você tem que dizer Baruch HaMavidim, que a gente diz, né? Antes de trocar a roupa. Antes de trocar a roupa. Bendito é aquele que distingue entre o sagrado e o profano, cumprindo assim a Havdalah verbalmente, olha só, verbalmente, e a partir daí é permitido trabalhar, né? Trabalhar. Não, peraí, deixa eu ver. A gente vai terminar o Shabat. Fala mais alto. Então, a gente vai terminar o Shabat. Quem? E aí, então a gente vai falar Baruch HaMavdir, Quem? Ben Kodesh Lechol. Aí terminou, a gente, é como se a gente tivesse finalizou o Shabat, Finalizou. oficialmente. Aí a gente vai trocar de roupa, Quem? vai botar roupa comum, Quem? vai tirar o sapato de couro, botar chinelo, alguma coisa assim, simples. E daí não faz Havdalah, a gente vai pro Beit Knesset. Quem? Ok. É isso aí. Bidiuk. Certinho. A mulher também vai pro beijo, né? Vamos chegar lá agora, bem certinho agora, tá aqui. Ah, Malca.
Alguns dizem que é bom para as mulheres rezarem na oração da noite, na véspera deste Shabat, para que elas distinguam na forma estabelecida pelos sábios. Você não nos dotou, mas isso não é obrigatório. E é possível inicialmente cumprir a Havdalah verbalmente dizendo: abençoado é aquele que distingue entre o sagrado e o profano, melhor dizer, o cotidiano, né? Eu costumo dizer. Então a mulher é obrigada a ir? Não é obrigada a ir, né? Mas aqui está dizendo que é bom ir, né? Além de fala Baru Hamavidil, né? A bênção dita sobre a vela na véspera do Shabat. Ai, ai. No Motzei Shabbat. No Motzei Shabbat nós vamos fazer a bênção da vela também. Então eu falo Baruch Hamavidil, que daí eu posso pegar a vela, né? Posso pegar a vela e acender a vela. Mas pera lá. Na véspera do Shabat. Porque a bênção da vela não depende do copo do vinho, mas é um reconhecimento da criação do fogo que foi revelado ao homem no final do Shabat para Adão, lá no final. É costume dizer uma bênção sobre a vela após a conclusão da oração da noite, antes da leitura de lamentação, momento em que as velas são acesas. Aqui uma coisa muito importante para quem vive sozinho, vai fazer, né, a Baruch Hamavidil e vai fazer a bênção da vela, somente a bênção da vela. Mas aqui Do fogo, no caso. bênção do fogo, né? Bênção do fogo, é vela. Não confundir, talvez, com aqui vão pensar que tem que acender 2 velas, que nem faz no Yom Tov, Não. para dar entrada no jejum de Shabat, não é? Essa bênção que eu tá falando é a bênção do fogo que a gente faz na Havdalah de Motzei Shabbat. Só vai ter 2 brahá. Só que daí, como vai ser jejum, a gente não vai fazer a do vinho, não vai fazer da especiaria, e a bênção da separação a gente vai fazer a Baruch Hamavidil. Ou também vai fazer no Arvit e a Tamanantano. Mas a bênção da vela não depende da bênção do vinho. Por isso que a gente vai fazer a bênção do fogo, que é da Havdalah de Motzei Shabbat, no Motzei Shabbat mesmo. Essa bênção que eu digo da vela que a Hannah, minha esposa, estava explicando, do fogo, nós aqui em Israel, que temos o Beit Knesset, aonde nós vamos fazer essa brahá? No Beit Knesset. Nós vamos ouvir essa bênção no Beit Knesset. Então a gente vai fazer Baruch Hamavidil em casa. Nós vamos para o Beit Knesset, depois de trocar a roupa, nós vamos para o Beit Knesset, e antes de começar o livro de Lamentações, nós vamos ouvir essa brahá, né, do fogo também. As mulheres também dizem uma bênção sobre a vela. Qualquer pessoa que tenha atrasado e não tenha dito uma bênção sobre a vela, no início da noite, pode dizer uma bênção a noite toda. Quer dizer, se você no início você não fez a brahá da vela, ou do fogo, você tem toda a noite para fazer ela. Pois toda noite após o Shabat é o momento de abençoar a vela, ou o fogo, né? Não há bênção dita sobre especiarias, porque o propósito de cheirar especiarias no incenso é aliviar a tristeza da alma no final do Shabat. E em Shabat não há lugar para aliviar a tristeza. Então não tem bênção de especiarias, porque é costume de estar, dizendo assim, o alento da alma, né? Você está triste porque está acabando o Shabat, mas você nesse Shabat não vai ter, porque você já vai entrar com a tristeza do luto. No final do jejum, antes de comer e beber, deve-se fazer a Havdalah sobre um cálice e recitar 2 bênçãos.
No final do jejum, você está entendendo? No final do jejum, você vai fazer 2 bênçãos do cálice e recitar 2 bênçãos sobre o vinho e sobre a separação. No entanto, não há bênção sobre o incenso ou a vela. Por quê? Já fizemos no Shabat. Não tem incenso. No Shabat não tem incenso. Não tem. Só tem o quê? Só Não. a separação e a vela. A separação e a vela que nós vamos fazer na sinagoga. Se você não vai para a sinagoga, vai fazer em casa, então você vai fazer a da vela também em casa, né? Então, e depois, no final do jejum, nós vamos fazer sobre o quê? O vinho e a separação. E acabou. No entanto, não há bênção sobre o incenso e a vela. Voltemos a regra da Havdalah. Ao longo do ano, em cada Motzei Shabbat, mesmo que as estrelas já tenham surgido, os sábios decretaram que não se deve fazer nenhum trabalho até que tenha realizado a Havdalah. O engraçado é isso. Você sabia disso? Que você não pode fazer nenhum trabalho até recitar o Havdalah? Verbalmente. Quando a gente faz verbalmente, no Beit Knesset, né? A gente faz quando a gente vai fazer a Midah. E que não se deve comer até que se tenha recitado a Havdalah sobre o copo de vinho. Como a gente começa também o Shabat, e a gente vai fazer o Kiddush, aí depois que acende as velas, a gente não come até fazer o Kiddush. Aqui é ao contrário, a gente não come até fazer a Havdalah. Em Motzei Shabbat, quando não se pode realizar a Havdalah sobre o copo, a pessoa se satisfaz com a Havdalah verbalmente, pela qual é permitido realizar qualquer trabalho. Em Motzei de Shabiav, antes de comer, realiza-se a Havdalah pelo copo de vinho. Estamos entendendo até agora? Vamos lá então, continuar mais um pouco. Um doente que vai comer nesse dia, como é que será que faz? Como é que será que... Ele só não pode comer, repetir a comida assim, 2 pratos assim. Mas aí ele é permitido. Nós estamos falando de uma pessoa doente. Ele pode comer até carne. Ele pode comer carne? Sim. Tomar vinho pode? Também, né? Se ele está doente. Não, o vinho é permitido. O vinho não é permitido, tá? Por quê? Porque o vinho alegra. Sim. O doente não pode ficar. Ele já está doente, não precisa ficar alegre. Um doente que precisa comer em Shabiav deve fazer Havdalah sobre o copo antes de comer. Tu tá entendendo que é o contrário? Vocês estão entendendo que é o contrário daquilo que uma pessoa que vai jejuar para uma pessoa que não vai jejuar? Uma pessoa que vai jejuar faz o quê? Sobre Baruch HaMedvir e sobre a vela. E agora uma pessoa que não vai jejuar, ele vai fazer a Havdalah sobre o copo de vinho, né? Ou sobre o copo antes de comer. E é apropriado fazer sobre uma bebida do país, de preferência uma bebida inebriante, quer dizer, aqui não vai fazer sobre o copo do vinho. Ele não pode beber o vinho. Cerveja, né? Vai fazer sobre uma cerveja, né? Sim. Uma bebida comum. E pode também fazer sobre um café. Mas, por favor, né? Não vai fazer o café quente e tomar um golão. Tomar um golão de café quente, já pensou como é que é? Se não tiver bebida do país, deve fazer sobre suco também de uva em retrospecto. Quando não tiver suco de uva, deve fazer sobre vinho e beber um gole completo. Mas aqui nós estamos falando de pessoas doentes. Alguns dizem que se houver um menor que atingiu a idade de educação para a bênção, é melhor que ele beba o vinho e não o doente. Um menor que come em jejum não precisa fazer Havdalah antes de comer, não tem obrigação. O menor
não tem obrigação. Aí tem uns aí que estão dizendo assim, que bom que seria que eu fosse menor de idade. Me deram 12 anos na sinagoga, isso conta? Só Te deram 12 anos. Eu acho que conta, né? As regras do jejum de Shabiab, né? Após a destruição do primeiro templo, os profetas estabeleceram 4 jejuns, né? O mais severo dos quais foi o jejum de 9 de Ave, durante o qual o templo foi destruído. Esses jejuns foram estabelecidos como o jejum de Yom Kippur, que é pela Torá, que durava um dia inteiro, e 5 coisas eram proibidas neles. Alguém lembra as 5 coisas que eram proibidas nesses jejuns? Quais 5 coisas que são proibidas em Shabiab e Yom Kippur? Proibido beber água, comer. Disso, assim, dessas Comer e beber é uma só, né? Tomar banho, Tomar banho, untar o corpo, lubrificação, né? usar sapato de couro. Usar sapato de couro, né? E tem mais uma. Dá um jeito no ar, ar-condicionado para mim lá. Gira lá. Tem mais uma? relações, né? Relações maritais. Coloca a moda. Então são 5 coisas. Em geral, o jejum de Shabiab é equivalente ao jejum de Yom Kippur. As mesmas regras que tem 9 de Ave, tem no Yom Kippur. Pois tudo o que os sábios estabeleceram de Shabiab, eles estabeleceram como se fosse o que foi ordenado na Torá de Yom Kippur, incluindo a obrigação de jejuar durante os 25 horas, são 25 horas de jejum. No entanto, como o jejum de Shabiab é das palavras dos sábios, né, dos sábios, suas leis são mais leves em 2 assuntos principais. Os sábios não obrigaram os doentes a jejuar, enquanto no jejum de Yom Kippur, os doentes também são obrigados, e somente aqueles cujo jejum pode colocar sua vida em risco, estão isentos de jejuar tanto em Shabiab como em Yom Kippur. Em todo caso de dúvida, no jejum de Yom Kippur, regras mais rígidas são aplicadas, e no jejum de Shabiab, regras mais leves. Esta é a regra geral. Em todas as dúvidas sobre as palavras da Torá, regras mais rígidas são aplicadas, enquanto em dúvidas sobre as palavras dos sábios, regras mais leves. Então a gente vai entender o quê? Que em Shabiab nós temos regras, por mais que sejam 5 coisas proibidas em Shabiab, 5 coisas proibidas em Yom Kippur, as regras são mais lenientes em 9 de Ave. Mas, no entanto, por outro lado, há uma severidade no jejum de Shabiab em relação ao Yom Kippur, pois durante o jejum de Shabiab também há obrigação de lamentar e, portanto, senta-se no chão, não se cumprimenta. Ei, uma coisa interessante, 9 de Ave, na noite do 9 de Ave, a gente senta no chão ou no banquinho no máximo de altura de 30 centímetros, né? Senta-se no chão, não se cumprimenta as pessoas. Presta atenção, 9 de Ave, a gente não cumprimenta as pessoas, mas vou falar mais para frente. Porque é luto, e quem está em luto, você não cumprimenta a pessoa. Mas vamos falar mais para frente aqui, calma aí você vai entender. Escurece a luz à noite e é proibido estudar Torá alegre. Quer dizer, se escurece um pouquinho na sinagoga, quando nós vamos para a sinagoga, nesse 9 de Ave, vocês vão ver que as luzes vão escurecer mais, vai diminuir a luz. Então você pode fazer isso também na sua casa, diminui um pouquinho a luz. Não é que nem Shabbat deixa tudo aceso, né? Mas e também é proibido estudar Torá, que alegra o teu coração.
Você, olha só, você, não, é proibido você fazer esse tipo de coisa. Proibição de comer e beber e leis dos doentes. Também Olha só. tem essa de dormir, de não dormir igual a gente costuma dormir, né? Armando o travesseiro direitinho, aquela coisa pra dormir, relaxar o corpo. Também tem isso também. Tem, já vamos lá. Daqui a pouquinho chegamos lá. Tá, tenta, Malca. Tá? Tem pessoas que, na verdade, botam um colchão no chão, né? No chão. Não bota, não fica em cima da cama mesmo, eles arrastam pro chão, né? Pro chão. Vai lá, né? A proibição de comer e beber e leis de doentes. E já aprendemos que os doentes estão isentos de jejuar de chabeável. A definição de doente, e não há necessidade de comerem menos de que um, né? Porque somente durante o jejum de Yom Kippur, que é da Torá, mesmo paciente perigoso, que estão isentos dele. E é preferível, quando possível, comer menos. Mas os doentes estão completamente isentos do jejum de Shabeav e, portanto, não há necessidade de comer menos, e há necessidade de jejuar por várias horas. Não tem necessidade de jejuar por várias horas também. Embora alguns estudiosos recentes tenham escrito que se é possível, correto que os doentes sejam mais severos e não comam ou bebam na noite de Shabeav, para que possa compartilhar da tristeza do público. Mas pela manhã podem comer, podem beber o quanto precisarem, sem restrição. Quer dizer, aqui está dizendo que o doente, se possível, ele não come e nem bebe na noite, né? Na noite você vai, quem vai querer comer, né? Você já comeu uma refeição boa, você chega em casa e você vai fazer o quê? Vai dormir, né? Só vai pensar em comida só no outro dia, né? Uma mulher que dá à luz até 30 dias após o parto é considerado doente e ainda não se recuperou o suficiente do parto, estando, portanto, isenta de jejuar. E a partir do momento em que entra em trabalho de parto ou precisa ser levada às pressas para o hospital, a mulher que dá à luz está também isenta do jejum. Se uma mulher que sofreu um aborto espontâneo, Hasbiralila, se sentir fraca por 30 dias após o aborto, ela é considerada uma mulher que deu à luz e está isenta de jejuar em 9 de Av. Aqueles que estão isentos de jejuar devem ter cuidado de comer e beber coisas simples para o bem da saúde, e não carne, vinho, coisas luxuosas, né? E ser indulgências, para satisfazer a si mesmo, como diz o Shulchan. Os possequim, então, estão divididos sobre se deve ou não dizer, né, a bênção do alimento. Segundo muitos juristas, as quinazitas devem recitar a bênção antes de concluir a bênção, né, Shalai. Alguns duvidam disso, afirmam que não permite recitar. Outros afirmam que é melhor recitar após concluir a bênção, juntamente com as refeições. Então, quer dizer, a pessoa que está doente não quer comer o quanto quiser, pode comer, né? Mas comer coisas mais leves, não vai comer um pratão, Agora eu vou, já que eu não posso jejuar, aí eu boto minha churrasqueira lá fora e faço um churrasco. E aquele cheiro bom. Já pensou? Hasbi Halila, né? Um montão de doente batendo pro churrasco. É bem capaz de apanhar, né? É uma verá. Lavagem, né? Qualquer lavagem por prazer é proibido em Tisha B'Av, seja em água quente ou fria, até mesmo com uma parte do corpo é proibida de ser lavada, até mesmo colocar
um dedo mindinho na água é proibido. Da mesma forma, mulher que prepara comida para o fim do jejum ou para seus filhos tem permissão para lavar os seus alimentos e utensílios para esse fim, porque não é uma lavagem de prazer. Uma pessoa que transpira muito, a ponto de ficar muito ansiosa, fica, e sofre, tem permissão para lavar as áreas transpiradas, porque ela não pretende se lavar por prazer. Isso tudo que estou falando é alahá. É proibido enxaguar a boca em 9 de Av. E quem se arrepender muito de não enxaguar a boca, pode enxaguar a boca, escovar os dentes sem pasta, sem a pomada, 9 de Av é que nem Yom Kippur. Você vai com a boca para o Beit Knesset e reza que ninguém fique falando perto de você. Ou se você vai falar com alguém, bota a mão na frente, porque o bafo vai ser grande. Aí você vai dizer, que bafudo. Eu acho que nada supera o ônibus. Nada supera o ônibus. Experiência traumática. Traumática? Ontem eu fui no corte, eu voltei, o ônibus estava tão apertado, mas tão apertado que as portas não fechavam. E o cheiro. Agora nesses dias? Sim, ontem. Caramba! Tem pessoas que, infelizmente, tem judeus aqui em Israel, para quem não sabe, ela estava falando que ela pegou um ônibus e o cheiro estava insuportável, E tem judeus aqui em Israel que eles não tomam banho por 9 dias. Os 9 dias, do primeiro dia de Av até o último, não tomam banho. Cada um, Mas, Meia hora no ônibus. Então, lavagem de mitzvah. Para cumprir uma mitzvah é permitido lavar as mãos, pois isso não é uma lavagem prazerosa. Portanto, o sacerdote tem permissão para lavar as palmas das suas mãos inteiras antes da bênção sacerdotal. No entanto, não é permitido imergir no dia de 9 de Av. Quer dizer, no mikve, ele está falando o quê? De manhã, após acordar, cada pessoa deve lavar as mãos 3 vezes, até só a ponta dos seus dedos. Nós, nesse 9 de Av, nós lavamos as mãos só nas pontinhas dos dedos. 3 vezes. Uma vez, Só as pontinhas, porque o espírito maligno reside nas mãos após uma noite de sono. Ele paira. Mas isso fica para outro vídeo. E pode danificar as aberturas do corpo. Olha só que coisa interessante. Para removê-la, cada mão deve ser lavada 3 vezes alternadamente. Após usar o banheiro, deve-se lavar as mãos mais uma vez e recitar a bênção Nitilat Yadayim para lavar as mãos, porque essa lavagem é uma mitzvah que os sábios estabeleceram para lavar as mãos como uma bênção em preparação para a oração matinal. Quer dizer, você vai acordar de manhã e você vai fazer o quê? Você vai lavar as mãos sem brahá. Você vai fazer suas necessidades, volta, e faz mais uma vez a Nitilat Yadayim com brahá agora, Sem enxaguar a boca. Hã? Sem enxaguar a boca. Tu pode enxaguar, o leniente diz que você pode enxaguar a boca, até mesmo escovar os dentes, mas sem pasta de dente, mas são lenientes que existem e você pode fazer, Você não vai engolir a água, você não vai, Lubrificação, perfume e fumo. Olha onde nós estamos entrando em temas profundos. É proibido lubrificar até mesmo uma pequena área do corpo com óleo ou pomada. E também é proibido usar produtos cosméticos como pós e pomada para embelezar a pele ou para perfumar. E é justamente a lubrificação por prazer
que é proibida, mas a lubrificação para fins medicinais é permitida. Tá vendo? Tá, então eu posso passar pomada e machucar ela. Exato. Que bom. Coloca Vode. Tá machucado, viu? Por fins medicinais, você pode fazer. Tem ferida, tem machucado, tem alguma coisa, pode fazer. Agora, por prazer, eu vou passar óleo aqui, ficar, né? Aí você vai dizer assim, no cabelo, não sei, as mulheres, né? Cabelo, né? As mulheres solteiras, porque as mulheres casadas, tudo cobre o cabelo, então não tem isso. Pressão. Ou os homens na barba, né? Sei lá, né? Eu antigamente, quando era bem antigamente, essa barba branca que vocês estão vendo aqui, a Hannah costumava pintar ela todinha. Pintava pra mim. Eu desconfio que o Chihuahua a Malca pinta. Daqui a pouco começando agora. Porque não tem os branquinhos ainda. Ele arranca no espelho. Não. Da depressão você não passa. Meu Deus. Vida medicinal, tem medicinal, você não passa. Só que nós descobrimos na Lahá que o homem não pode pintar a barba. Então, por fins medicinais, Esther, realmente você pode usar tranquilo, não tem proibição nenhuma. E é justamente lubrificação por prazer que é proibida, mas lubrificação para fins medicinais é permitido. Portanto, é permitido aplicar, né? Aqui está dizendo vaselina, mas é pomada nas rachaduras dos lábios, aquela pomadinha, né? Que você tá no inverno, um frio, você pode passar aquela pomadinha para não rachar os lábios. Você pode fazer também. Também é permitido aplicar uma pomada contra coceira, também, né? E quem toma remédio regularmente, nesse dia ele pode estar tomando? Pode tomar o remédio regularmente. Não tem. Ele vai fazer o jejum, mas toma uma Toma o remédio, porque se, por exemplo, uma pessoa tem problema de pressão alta ou baixa, se não tomar remédio, vai fazer o jejum, quando tu vê o camarada caiu do teu lado, né? Ou tem problema de diabetes, né? Como é que uma pessoa dessa vai ficar sem tomar remédio? Ou uma pessoa que tem problema no coração, né? Não toma o remédio, ele está botando a vida dele em risco. Então tem que tomar sim, tem que tomar. Pode tomar com água normal e não tem problema algum. Também é permitido aplicar uma pomada contra mosquito. Tem um sprayzinho lá, não sei, onde você está morando, né? Aqui não tem muito mosquito, né? Amiga da nossa tem. Miguelose bastante, mosquito. Eu tava até engolindo. Tu sabe que é proibido engolir inseto, é? Eu sei. Tô brincando Mas contigo. veio na minha boca, daí. Bebê. Ana. É proibido fumar durante o jejum? Sim ou não? Eu acho que é. Eu É acho. prazer, Você que né? tá me vendo aí, vai se colocar esse vídeo Eu no acho que YouTube, é não. proibido ou não é proibido? Eu acho que não. Eu acho Por que quê? não é proibido. Porque a pessoa ela já fica dependente do cigarro. Daí dá uma vez a menina conversando comigo sobre. Ela falou que é como se fosse uma verá contra o seu corpo. Quando você é viciado em cigarro. Então acho que você não pode Deixar de fumar? Sim. Mas não enche barriga. Se fumar, enche Mas barriga. o que vocês acham? Dão sua opinião. Ela está dizendo que pode fumar. Vocês todos Eu podem acho, que fumar. não, eu acho que não, sabe por quê? Por quê? Por causa do prazer em fumar, aquele prazeroso, aquela coisa prazerosa. Então eu acho que ele devia deixar isso de fumar nesse dia. Pelo Cara, prazer. eu vou te dar um beijo, mas tu tá, olha na linha, tu tá certa e ele tá certo também. No entanto, né? No entanto, ó, é proibido fumar durante o jejum porque fumar distrai a alma da preocupação, da destruição, e criar uma sensação de saciedade, né, de prazer, e até contém blasfêmia, porque os gentios não fumam durante seus jejuns. Olha só. Por outro lado, de acordo com muitos, não há proibição
olha só, de fumar durante o jejum. Especialmente para quem que precisa para aliviar o seu nervosismo. Quem fumou ou quem fuma, a pessoa que fuma e fica sem fumar, não sei se você já viu, ela fica irritada, ela fica treme, ela se treme, ela fica nervosa, ela fica agitada, tem que fumar um cigarro, entendeu? É leniente para alguém que precisa fumar depois da meia-noite, com moderação. Muitos são lenientes para alguém que precisa fumar com moderação, mesmo antes da meia-noite. Eles, né? E já se sabe que fumar é prejudicial à saúde. Uma pessoa que está acostumada a fumar é recomendada fazer todo o esforço para parar, mas enquanto ela for viciada, como você falou, nisso, ela tem permissão para fumar durante o jejum e para aliviar sua tristeza. Claro que eu não vou citar aqui se for Yom Kippur. Yom Kippur não pode. Igual o Shabbat também não pode. Yom Kippur não pode, mas... Dependendo até um Shabbat. Não, Shabbat não pode. Shabbat não pode você fumar. Mas tem gente que fuma. Não, mas ele está fazendo, no Shabbat, ele está fazendo, se ele está fumando no Shabbat, está fazendo errado, porque ele está acendendo o fogo. Daí eu não sei. Não sei explicar, mas tem, já ouvi falar nisso, que alguns religiosos eles têm permissão de rabinos para fumarem. Ah, tem permissão de rabino, então você tem permissão do rabino dele, daí é com ele, mas na Torá, minha filha, está acendendo fogo, tá? Então, pela Torá, você está acendendo fogo, você não pode ser... já pensou? Isso? Estão acendendo fogo. Não pode nem acender e nem deixar uma vela acesa para transferir. Então, Não, acho porque que não é Yom Tov. Não tem como fumar. Se fosse Yom Tov, até acreditava, porque pode, aí tu vai lá na vela, acende, né, porque é transferência de fogo, pode fumar, tranquilo. Agora, Shabbat, você está acendendo fogo. Você vai pegar o fogo da onde? Tem que acender o isqueiro, porque a vela já acabou. Ou só se tu botou uma vela de 7 dias aí. Mas mesmo assim, você não pode, porque é fogo. Aceso o tempo todo. E nós estamos falando isso de Shabbat e Yom Kippur, não poderia. Pode. Elas... Então, agora as meninas aí que estão... relação entre casais, né? A quinta proibição é de ter relação entre casais. Para manter uma pessoa longe da transgressão. Olha só, da transgressão. Tem transgressão para isso. Deve se comportar na noite de Shabeave, como se comportar como uma mulher que está em estado de nidá. Qual é? Abre as camas assim, né? Vamos dizer assim, você Israel tem essa facilidade, né, de abrir a... tem 2 camas, né? Tem 2 camas, né? Mas qual é a mitzvah de nidá? Você não pode tocar na mulher. É isso que ele está dizendo aqui. É uma mitzvah de você nem poder tocar na sua mulher em 9 de Ave. Portanto, não se deve tocar, nem dormir na mesma cama, nem passar nada de mão em mão, ou vice-versa. Quer dizer, a tua esposa não pode te dar algo, você não pode dar algo para ela. É a mitzvah de nidá. Nem dormir na mesma cama, nem passar nada de mão em mão. É obrigação de ser cuidadoso de todas as maneiras que se é cuidadoso durante a nidá. Mas o toque afetuoso também é proibido durante o dia. E também é proibido dormir na mesma cama durante o dia. Quer dizer, não tem somente a questão de você dormir durante a noite na mesma cama, né? Nós estamos aqui em Israel, tem cama de casal que ela é dividida no meio, você separa ela quando a mulher está de nidá. Então nesse dia 9 de Ave, né?
e nós separamos as nossas camas para não ter esse problema. Nem tocar nela, nem passar coisa de mão em mão. E durante o dia também não pode dormir na mesma cama. É complicado. Não pode ter carícias, não pode ter... Porque isso vai... Você já pensou, você está começando a acariciar, dar beijinho, mas isso vai te dar prazer. Na rua? Cadê o luto? Acabou o luto. Estudo de Torá. Agora vamos lá. Além das 5 proibições de Shabiav, a proibição relacionadas a Shabiav, ser um dia de luto. E começaremos listando-as. Assim como é proibido aos enlutados estudar a Torá, nos dias de Shabat, também é proibido estudar a Torá de 9 dias, para não distrair a mente do luto. Além disso, as palavras da Torá são alegres, como está escrito, né? Em Salmos 19:9. Os preceitos do Senhor são retos e alegrando o coração, e portanto é proibido estudá-los em dias de luto. Também é proibido estudar meditando, porque até mesmo meditar nas palavras da Torá distrai a mente do luto e torna a pessoa feliz. No entanto, é ordenado estudar coisas tristes. Tem coisas tristes na Torá? Tem, né? Que lidam com calamidades de Israel, sofrimento do homem, que são apropriados para o assunto do dia. E não se deve estudá-los com cuidado, pois estudar com cuidado é agradável e pode distrair a mente. Mas se o aluno tiver novidades enquanto estuda, não há necessidade de se preocupar com isso, pois esta é a maneira de estudar. Se uma ideia nova e importante lhe ocorrer, ele teme esquecê-la ao final do jejum. É permitido escrever brevemente. Aqui está uma coisa, uma coisa de 9 de Av também, é ficar escrevendo, fazendo anotações. Você também não pode. Você tem que fazer o mínimo de coisa possível. Você que nem está dizendo aqui, você vai ler a Torá, surgiu uma coisa, então escreve alguma coisa resumida. Entendeu? O que eu posso estudar então? Essas são as coisas que são permitidas para estudo. No Tanar, né? No Tanar. Tanar, como é que fala o Tanar em português? Eu esqueci. Como é que fala o Tanar em português? Os profetas. Como é que Não, profeta não é também. Profetas maiores, profetas é? menores? Os profetas. Sabe que eu não me lembro. Também não lembro, não. Eu não lembro que fala em português, gente. Vocês estão acostumados também a falar na Tanar? Eu não lembro mais também. Bom, como o é, Tanar é depois de Deuteronômio. Então, toda aquela parte, até a 2ª Crônicas, é o Tanar. É o livro dos profetas. É. O livro das Lamentações, então nós podemos estudar o Tanar, o livro das Lamentações e os capítulos da destruição dos livros de Reis, Crônicas, bem como as profecias de destruição, que são as maiores partes do livro de Jeremias, parte de Ezequiel e um pouco de Isaías. No entanto, não se pode estudar profecias das calamidades e destruição das nações ímpias, que são alegres para sempre. Quer dizer, você vai estar lendo destruição dos ímpios, lá no Tanar. Traz uma alegria no teu coração. Então você não pode estudar isso. Você não pode estudar isso. Da mesma forma, pode-se estudar livro de Jó, que trata do sofrimento, e seu final não pode ser estudado. Isso mesmo. Você pode estudar o livro de Jó, tem uma certa parte, depois, quando ele é abençoado, essa parte em diante você não pode estudar. Pode estudar história judaica. Pode.
Da mesma forma, pode estudar a Torá, as palavras, repreensão, a calamidade explicadas, uma lista, pois você virá e ouvirá. É permitido estudar todos esses versículos com uma explicação a fim de entender o simples, mas não para se aprofundar no assunto. Estamos bem até agora? Ana? Proibido em nome de Yahweh pedir shalom, ou dizer shalom agora. Calma, que ainda não. Não pode. Não pode. Cumprimentar. Ou seja, dizer paz, né? Uns aos outros. O Shuan diz isso. Isso deve ser observado especialmente entre os estudantes da Torá que conhecem a lei. No entanto, quando alguém que não conhece a lei pede paz, preocupado com o pensamento do luto, tristeza, mas com cuidado para não ofendê-lo. Se a pessoa que pede paz for alguém que deseja estudar a Torá, ele não houver medo de que se ofenda, eles explicam que não se pede paz em Shabiave. Segundo a maioria dos possequins, até mesmo dizer Boker Tov ou Erev Tov é proibido. Então, você está proibido de dizer Shalom, você faz aquela você vai estar de luto, vai para o Beit Knesset, não cumprimenta ninguém, não cumprimenta ninguém, porque no dia seguinte tu vai dizer Boker Tov, no final o Erev Tov também você não vai dizer, diz alguns que é proibido, alguns dizem que apenas dizer Shalom é proibido, mas é permitido dizer Boker Tov, e coisas semelhantes. Uma pessoa que encontra um amigo casado ou com um filho pode cumprimentá-lo com Mazal Tov. Olha só que você não pode dizer Boker Tov, mas você pode dizer Mazal Tov. Visto que uma saudação não é proibida como saudação de paz. E mesmo apertar a mão não é proibido como saudação de paz. Assim como não se pede paz, também não se enviam presentes em Shabiav. Mas, escuta, não se envia presentes, não se dá presente em Shabiav. Mas a caridade não é considerada um presente e, portanto, é permitido e até mesmo ordenado enviar comida aos necessitados para que tenham o que comer no final do jejum. Isso você pode fazer. Posso viajar em 9 de Ave? Ué? Posso ou não posso? Viajando no 9 de Ave? Se a viagem prazerosa é bom que fique em casa, né? Não? O senhor tá espertinho, tá ligeiro, né, hoje, né? 9 de Ave, posso viajar? Posso sair, pegar meu carro? E sair lá, de repente, já que o cara tá doente, ir lá comer um Dantes, sei lá o que, ou tomar um sorvete? Posso? Claro que não, e o jejum? Você tá de luto, não é porque... É luto. Mas isso aí, posso? Eu acho que sim, poderia, vamos supor, se a gente quer ir lá no Muro das Lamentações, passar lá, eu acho que poderia sair. Não poderia? Só não vai comer, né? Depende da finalidade. Tu tá certa, Malca? Deve-se evitar viajar, Shabiav, para não se distrair do luto. Você imagina, você vai viajar... Daqui a pouquinho bota uma música no carro. Uhul! Quem vier me ver, esse cara é louco, né? Deve-se também evitar conversar com pessoas más. Como é que pessoas más? O que é lá? Ela está dizendo evitar conversar com pessoas más. Para não se tomar descuidado, né? E frívolo.
né, falar palavras que não tem nada a ver. É bom falar sobre a destruição e o sofrimento de Israel, sobre os caminhos de arrependimento em geral e particular. Mesmo aqueles que costumam ir ao cemitério, tem um costume que no final do luto, de ir ao cemitério, né? Mesmo aqueles que têm o costume de ir ao cemitério após o luto, deve ter cuidado para não ir em grupos grandes, para não se distrair do luto. Se você... Então, basicamente você fica mais sozinho do que em grupo nesse dia de luto. Não é sozinho, você fica com a tua família, né? Você, vamos dizer assim, você vai para a reza, porque a reza da manhã ela é um pouquinho extensa, né? Mas não é tão extensa, você tem mais tempo de descanso. Vamos dizer, nesse dia, você não é um dia de Yom Tov ou Shabbat, que você não possa mexer no celular, mas tem que ter o cuidado, que daqui a pouquinho você vai começar a ver memes lá na internet e e esquece do luto, tá bom? No TikTok, no YouTube e assim por diante, né? Vai se distrair. Sentado e deitado no chão. Olha ali, Malca, agora nós vamos falar disso. Deitado, algumas pessoas dormem no chão, outras dormem sem travesseiro e outras colocam uma pedra sobre a cabeça. E se você não consegue dormir, o que você faz? Mas tu vai fazer, por que você não consegue dormir? Eu consigo dormir sem travesseiro, não consigo dormir sem coberta. Aí vamos ver que a Laha diz. É possível observar o costume do luto. Abaixo. Nós tivemos que dar um pause aí porque Israel é Israel, né? Estamos cercados de inimigo e tocou a sirene. Nós tivemos que parar o nosso estudo, então vamos continuar daqui em diante. Sentado e deitado no chão. Como nós estávamos falando, algumas pessoas dormem no chão, outras dormem sem travesseiro e outras colocam uma pedra sobre a cabeça, né? É possível observar o costume de luto abaixando o colchão no chão até o chão sem remover o travesseiro. Então você pode fazer o quê? Você pode botar o colchão no chão e dormir em travesseiro. Não tem problema algum você dormir de travesseiro, entendeu? É só não ter aquela altura, o que está dizendo é a altura máxima que você... O colchão não tem mais que 30 centímetros. Então você pode dormir no travesseiro tranquilo e... Eu vou ter que pôr minha cama no corredor bem na frente do banheiro, os outros vão pisar em mim. Os meadrins colocam uma pedra sobre o colchão. Tem uns que botam pedra, né, no colchão também. Qualquer pessoa que tenha dificuldade para dormir dessa maneira pode dormir normalmente. Não tem problema. Uma pessoa que tem dificuldade de dormir, dorme normal. Sente-se à vontade. A Laha, ela é por um lado rigorosa, mas também a Laha também por outro lado é leniente. Sentar. É costume sentar-se no chão, como é costume dos enlutados. No entanto, vai virar meme isso aqui. Como isso não é uma exigência legal, não é estritamente observada até o final do Shabiave. Olha só, sentar no chão não é até o final do Shabiave, né? Os judeus askenazes e alguns sefaraditas costumam observar isso até o meio-dia. Até o meio-dia. E alguns judeus sefaraditas observam isso até a oração da Minha. Aqueles que dormem após o meio-dia não precisam baixar mais o colchão até o chão. Como não há obrigação legal de sentar-se no chão, é permitido sentar-se sobre uma almofada, sendo preferível que ela não esteja a mais de um palmo, né, ou 30 centímetros do chão. Quando for difícil sentar-se
tão baixo, é possível facilitar e sentar-se em uma cadeira baixa, que não atinja a altura de 30 centímetros e, quando necessário, até mesmo um pouco mais alto que 30 centímetros. Senta-se em escada é considerado sentar-se no chão, já que se pisa nela. Idosos, doentes e aqueles que sofrem de dores na coluna, nas costas, que têm dificuldade para sentar-se em uma cadeira baixa, pode sentar-se em uma cadeira comum. Não tem proibição. Então, imagina... Se tem pessoa que tem dor na coluna, tu vai ver pessoa sentada no Beit Knesset, sentada na cadeira normal. Como é que uma pessoa muito idosa, é um problema de saúde, como é que você vai obrigar a pessoa a sentar no chão? Não tem obrigação, não vai obrigar, a pessoa vai sentar no lugar confortável. Pode. Também não tem tanto espaço assim, vamos supor, colocar banquinho pequeno, né? Pro pessoal. Então, no Beit Knesset, o que acontece? Tem. Eles sentam tudo que é lado e sentam no meio das fileiras, no corredor, tudo. Levanta o banco e senta no meio. Ah, sim, sim. No meio. Como é que Entre uma fileira de cadeiras, uma fileira de outra de cadeiras, tu tem o banquinho que ela desce. Então você levanta e bota o banquinho sentado no chão, você senta mais para mais baixo. Esse banquinho tem na Beit Knesset? Não. De preferência, você pode comprar um banquinho que eu mostrei outro dia. Tem por aí, eu acho que não tem que fartição. Até a almofada, senta em cima de uma almofada. Na escadinha, lá em cima tem escada. Que não pode sentar diretamente no chão. Teria que colocar forrar alguma coisa? Tem isso? Então, pode sentar, aí que tá, como eu estou dizendo, você tem um tapete lá em cima, onde as mulheres rezam. Ah, é sim. Tem um tapete, não tem? Então você não está sentando direto. Está dizendo que você poderia sentar até numa escada, porque é como se você estivesse sentando no chão, porque as pessoas pisam em cima. Então não teria problema algum. Posso trabalhar em Tisha B'Av? Infelizmente pode, eu acho. Os sábios disseram, quem trabalha no dia 9 de Ave não o vê como um dia de sinal de bênção para o mundo. Se quer trabalhar, pode trabalhar. Está dizendo que, né? Mas não se... Está dizendo assim, os sábios disseram, quem trabalha no dia 9 de Ave não o vê como um dia de sinal de bênção para o mundo. A gente perdeu uma coisa muito importante dentro do sagrado. Se dependesse da sua filha, dos seus parentes mais próximos, parentes queridos, você não ia parar de trabalhar, você não ia ficar triste no dia. Isso. A gente perdeu uma coisa muito importante. Isso mesmo. Isso ocorre porque distrai a mente do luto. Você vai trabalhar, você vai ficar distraído. No entanto, como não há uma regra explícita dos sábios proibindo o trabalho de 9 de Ave, havia lugares que proibiam e outros que permitiam. Os sábios disseram que o costume do local é obrigatório e que onde era costume não trabalhar, 9 de Ave, e é proibido trabalhar também, Pessahim 45:2, Talmud. E todo Israel já pratica não trabalhar em 9 de Ave, todo Israel, mesmo depois do meio-dia. É correto obter-se trabalhar para não distrair a mente do luto, somente em caso de grande necessidade de trabalhar, né? Na verdade, o trabalho cujo adiantamento pode resultar em perda significativas, assim como permitido fazê-lo. Os ofícios proibidos em Tisha B'Av são aqueles que exigem um atraso sua execução e que distraem a mente, como costurar, consertar roupa, móveis eletrodomésticos, bem como negociar. No entanto, os oficiais que não exigem um atraso, né? Os trabalhos que não exigem um atraso em suas execução, como
acender e apagar a luz, amarrar ou desamarrar, escrever e até entre os ofícios proibidos, porque distrai a mente, mas é permitido copiar coisas que tratem de estudo chave-ave, é permitido vender produtos alimentícios para que as pessoas tenham comida para a refeição após o jejum. Também é permitido preparar a refeição após o jejum. Algumas mulheres costumam passar lavando, limpando, arrumando a casa. Por quê? Porque diz que nesse dia de 9 de Ave, o Mashiach pode vir, vai nascer, diz, né? Chegar, né? Vai nascer, tá dizendo aqui, vai nascer, né? Vai ser revelado. Ou vai se revelar, não sei. Então, as mulheres, depois do meio-dia, têm o costume de arrumar a casa, lavar o chão, né? Tá morrendo de fome, tá dizendo. Meninas, preparem-se para A Vitória aqui já fez, meu Deus, eu não vou lavar não vou. Elas não me conhecem. Estou falando que é costume, gente, não é uma obrigação. Tá vendo, mãe? Costume. Estou falando que é costume, não é obrigação. Costume porque é um costume que é um sinal que o Mashiach vai nascer, que o Mashiach vai se revelar no dia de 9 de Ave. Por que 9 de Ave? Porque 9 de Ave é um dia de muita tristeza. Muita tristeza. Os 2 templos foram destruídos, né? Os 2 templos foram destruídos. Então esse dia de 9 de Ave vai se tornar um dia de alegria. Amém. Bezrat Hashem. Costumes. É costumes escurecer a sinagoga à noite, né? Como está escrito em Lamentações 3:6, ele me fez sentar na escuridão. Também é declarado na Midrash que Deus, bendito seja ele, disse aos anjos ministradores, no momento da destruição do templo, quando um rei de carne e osso está em luto, o que ele deve fazer? Eles lhe disseram, eles apagam suas lâmpadas. Ele lhe disse, eu farei isso, como está escrito em Joel 2:10. O sol e a lua escurecerão. Talit e tefilim. Uau. Muitas pessoas não se envolvem em grandes talites, nem se adornam com tefilim durante a oração matinal, né, de manhã. Assim como o santo, bendito seja ele, supostamente cumpriu sua palavra, rasgou seu manto, nós também não nos envolvemos em um talite, e assim como está escrito em Lamentações 2:1, ele lançou do céu a terra da glória de Israel. Estes são os tefilins do santo, bendito seja ele, portanto não nos adornamos com tefilim. No entanto, visto que, de acordo com a maioria dos Rishonins, uma mitzvah envolver-se com talit e colocar tefilim no dia de 9 de Ave, como é caso dos demais dias. Ele se envolve em um talit e coloca o tefilim durante a minha. Só depois do meio-dia nós vamos colocar o talit e colocar o tefilim. Eles escolheram evitar a mitzvah durante a oração matinal, porque então expressando o luto, a tristeza, recitando lamentações, e quando durante a minhá já recebemos alguns conforto. Este é o costume de todas as comunidades Kenazi e de muitas comunidades Sefaradi. No entanto, o tzitzi, olha aqui, estou falando aqui, o tzitzi que nós botamos por baixo da roupa, né? Por baixo da roupa, tzitzi, que é o katan, é usado pela manhã, a menos
que haja dúvida sobre se deve se recitar uma bênção sobre ele. Portanto, melhor é dormir na noite de Shabiável com o tzitzi, para que não precisem recitar uma bênção sobre ele pela manhã. Então nós podemos dormir com o tzitzi de noite, de 9 de Ave, porque acordamos de manhã e não precisamos fazer brahá do tzitzi. E antes da oração da Minhá, ele se envolve em um grande talit com as suas bênçãos. Lua nova. Lua nova. É costume adiar a bênção da lua nova para depois do jejum. Aqui tem várias opiniões. Tem algumas opiniões. Porque ela deve ser recitada com alegria durante os 9 dias. Há pouca alegria, muitas pessoas praticam recitar imediatamente após a oração da noite, no fim do jejum, mas inicialmente não é apropriado fazer, porque é difícil estar alegre naquele momento, enquanto ainda não estiver tempo de beber, comer, lavar o rosto e as mãos e calçar os sapatos. Portanto, é correto definir um horário para a bênção da lua nova, cerca de 1 ou 2 horas após o término do jejum, e quando isso deve comer e se lavar um pouco, e assim poder recitar a bênção da lua nova com alegria. E onde houver medo de que, se adiar a bênção da lua nova, se esqueçam de recitá-la, é possível recitá-la imediatamente após o jejum. É melhor que bebam e lavem o rosto antes. Esta lahá foi mencionada de acordo com a Mihael, o Kiddush da lua deve ser adiada para o outro dia. Se Shabiável cair em uma quinta-feira, o Kiddush, da lua nova deve ser adiado para a noite de Shabat. Se cair outro dia, a maioria desses últimos escrevem que a mitzvah não se deve ser adiada, mas que imediatamente na noite de Shabat a lua deve ser santificada e assim por diante. Alguns acrescentaram a razão de que também há alguns alegria na noite de 9 de Ave, pelo Messias, filho de Davi, que nasceu em 9 ou 10, portanto é apropriado santificar a lua, nesse dia. Então você pode fazer imediatamente que terminou a santificação da lua, o jejum, você tem essa opção. Tem lugares que fazem depois de 1 hora ou 2 horas, que você pode vir para casa comer, se lavar, botar teu sapato de couro novamente e fazer a oração. E tem lugares que vai ser no dia seguinte. Provavelmente o nosso costume aqui terminou o jejum, faz já a brahá da lua nova. Vai para casa, come e está livre. Menores crianças devem jejuar? Deve incentivar. Como acontece com a mitzvah, é uma mitzvah educar os pequenos, na mitzvah relacionada a 9 de Ave, e eu luto pela destruição, mas devido à fraqueza dos pequenos, é impossível educá-los, é possível educá-los a jejuar somente a partir dos 9 anos de idade. É costume educá-los a jejuar algumas horas por dia, de acordo com suas forças, mas eles não devem jejuar o dia todo. Muitas pessoas costumam educar os pequenos que atingiram a idade de 6 anos e a não comerem nem beberem na noite do jejum, mas se pedirem para comer e beber, devem receber, a comida e devem receber o alimento. Alguma dúvida? Só uma.
Ou só durante a noite? Esse negócio de Você pode fazer GAN vegano dentro da sua casa, dentro do costume dentro da sua casa. Ela pode jejuar algumas horas, porque quantas horas? qualquer hora que eu quiser. Ela quiser, né? Se ela quiser de noite passar, ela pode passar algumas horas da noite, todo dia, não tem restrição para ela. A partir dos 6 anos, a partir do 9, ela vai fazer um pouquinho mais. Quando ela fazer bar mitzvah ou bat mitzvah, não tem mais isenção. Tem que fazer tudo e acabou. Então essa foi as regras de 9 de Ave. Espero que tenha sanado qualquer dúvida. Esse PDF para vocês vai estar disponível no grupo do WhatsApp. E você que está aí no canal, gostou? Dá seu like e compartilha aí para que seguimos trazendo mais luz para as pessoas. Então, as pessoas, shalom, shalom, e que possamos ter um jejum leve e suave. E que no próximo ano, Bezat Hashem, o Mashiach se revele. Amém. Amém.